dentro de um sistema, pessoal, todos têm o direito de pertencer, tá bom? Nesse sentido, é importante a gente entender que um não vale mais do que o outro. Por quê? Porque para a totalidade do sistema funcionar, a gente tem também uma ideia de que a totalidade desse funcionamento vai depender da soma e da interação inteligente que ocorre entre essas várias partes, tá bom? Então, o que é que acontece muitas vezes numa família, né? Existem competições a nível de ego, na qual umas pessoas se acham mais merecedoras, ou umas pessoas se acham maiores do que os outros, e isso vai gerando todo um processo de separação, todo um processo de, como se fosse de seleção, onde aqueles que seriam supostamente melhores e se consideram melhores, acabam se separando daqueles outros que são considerados aí nessa visão inferiores, né? Mas na verdade todo esse processo gera um processo de exclusão, e essa exclusão que acontece a nível de uma família vai gerar desequilíbrios para vários desses membros, tanto para os excluídos como para aqueles que excluem, tá bom? Na verdade, essas polaridades elas também estão presentes no indivíduo. Por exemplo, aquele indivíduo que na maior parte do tempo ele exclui os outros, ele também, em algumas dimensões da vida, ele é excluído. Ele se exclui também de muitos processos, de muitos grupos que ele poderia fazer parte, ou ele pode excluir determinada área da sua vida. Por exemplo, nós podemos excluir a saúde do nosso sistema, nós podemos excluir a prosperidade do nosso sistema, nós podemos excluir a paz, por exemplo, para dessa forma viver em conflitos, né? Então são muitas as formas aí de exclusão e pertencimento, essa relação entre exclusão e pertencimento. Então qual seria aí, né, o objetivo no sentido de equilibração, no sentido de saúde da constelação familiar? É a gente perceber que todas as pessoas têm o direito de pertencer. Seja numa família, seja numa empresa, cada uma das pessoas faz a sua função, cada uma delas é muito importante, cada uma das pessoas faz parte. Então, quando a gente tem esse olhar de se sentir superior, ou o contrário, de se sentir inferior, né? E quando existe esse tipo de julgamento, existe também, nem que seja silencioso, mas existe todo esse processo de exclusão que vai gerar desequilíbrios num sistema familiar, tá bom? Então, quando existe uma exclusão, a gente pode ter uma série de consequências, né? A primeira das consequências da exclusão é a agressividade. Aquele que é excluído, ele vai ter um forte sentimento de raiva, porque no fundo ele sabe que tem direito de pertencer, né? Uma outra coisa que pode acontecer é uma sensação de vazio naquele que exclui. Aquele que exclui algo do seu sistema familiar pode acessar como sintoma, por exemplo, uma grande dimensão de vazio, e isso pode desenvolver outros sintomas, como vício, alcoolismo e uma série de outras coisas também, tá bom? A questão de ausência ou de presença, né? A pessoa que tem, e quase todos nós temos, situações de exclusão no seu campo familiar, ela pode se tornar uma pessoa ausente, por exemplo, né? E isso vai gerar também uma série de consequências nela e nas suas gerações subsequentes e assim por diante, tá bom? E o que mais que a gente pode ter, né? Quando a gente tem um processo também de exclusão, uma das consequências, por exemplo, muito comum, muito recente, muito atual, seria a história do bullying, por exemplo, né? As crianças, elas são um espelho dos pais. Já tem outro vídeo aí nesse sentido, eu vou botar na playlist também, né? De visão sistêmica. Mas qual é a ideia? É que quando uma criança ela vivencia uma exclusão na escola, quando ela está sofrendo bullying, por exemplo, a gente tem que, na verdade, ela já tem um processo de exclusão que já existe na família dela, ou a família dela é excluída de alguma forma, ou existem dentro da família processos aí de exclusão, de uns se sentirem melhores, outros piores, né? E essa ideia do pertencimento, de que todos têm o direito de pertencer, não está sendo observada, tá bom? Então isso seria uma pincelada nessa ideia da lei do pertencimento, e eu vou convidar você, se tiver alguma dúvida, a deixar essa dúvida nos comentários, curta, compartilhe, e nos próximos vídeos a gente dá continuidade para a gente entender mais sobre toda essa questão da visão sistêmica.